Então, nossa aula hoje vai ser cinética dos gases. Bom, imagina que se a gente pudesse visualizar as moléculas, na figura A gente teria a representação das moléculas gasosas. Por quê? Porque a figura A sugere movimento e também sugere maior grau de liberdade dessas moléculas. Então, é assim que as moléculas gasosas se comportam. Elas se comportam movimentando e com maior grau de liberdade. A molécula B seria as moléculas de uma substância líquida e a molécula C de uma substância sólida. Pouquíssimo grau de liberdade, as moléculas já com volume definido, né? A molécula B, um certo grau de liberdade no que se diz respeito ao volume. Elas podem se movimentar de acordo com o volume do recipiente. Já as moléculas gasosas, não, elas têm total grau de liberdade. Também, né, os estados físicos de uma substância, o volume, né, também. O sólido tem menor volume que o líquido, que tem menor volume que o gasoso. Então, o volume da substância no estado gasoso é o maior volume, né? Por conta do seu estado de agregação, da matéria varia com a distância entre as partículas que compõem a substância, moléculas, átomos ou íons. Na realidade, a gente tem uma exceção ali entre o sólido e o líquido para algumas substâncias, né? A água. Mas isso requer uma outra explicação numa próxima aula. Vamos ocupar hoje só do fluido gasoso. Isso não há exceção. Toda molécula no estado gasoso, ela tem um volume maior. E por que a gente está estudando gases, né? A importância do estudo dos gases é porque algumas substâncias elas só se encontram no estado gasoso nas condições normais de temperatura e pressão. O que significa esse CNTP? A CNTP, as condições normais de temperatura e pressão, consistem em uma atmosfera de pressão, né, 1 atm, e 0 Celsius, ou seja, 0 graus Celsius. Essas são as CNTP. Então, nós temos aí o oxigênio, nós temos aí o gás nitrogênio, o gás metano, né? O gás CO2, vários gases que se encontram na nossa natureza, dispersos na nossa natureza, atóxicos e tóxicos no estado gasoso. Então, a importância de estudar os gases é por conta disso. Outra coisa que a nossa natureza, nossa atmosfera, ela proporciona meios de movimentar energia e massa, né? Então, é importante estudar isso. E uma outra importância, que às vezes vai fugir aqui do nosso motivo aqui do nosso curso, mas surgirá para quem der continuidade, né? A gente, no ensino médio, nem sempre a gente estuda para aplicação aqui, né? É uma introdução para uma aplicação do aluno no futuro, para dar continuidade, né? Mas várias pesquisas são feitas com a substância na forma gasosa. Então, por exemplo, você faz uma derivatização de uma molécula, às vezes uma molécula muito complexa, como uma molécula, por exemplo, de uma molécula de gordura. É impossível você estudar uma molécula de gordura por ela ser uma molécula muito complexa. Então, você vai ter que derivatizá-la, né? Uma molécula de gordura, por exemplo, ela não é uma molécula volátil, né? E isso complica muito o seu estudo. Então, você vai derivatizá-la, transformá-la numa molécula volátil, né? Portanto, quebrá-la, transformá-la numa molécula volatilizável para se fazer o estudo. A cromatografia gasosa, por exemplo, é uma maneira de se analisar e, dessa maneira, estudar os componentes, né, dessa substância. Então, os gases são utilizados por muito tempo em motores de explosão,
Vou passar rápido aqui para vocês, gente, algumas aplicações, tá? Também é importante a aplicação na medicina, né? Entender aí o transporte, né? De substâncias gasosas no nosso organismo, sangue venoso, sangue arterial. Então, o pessoal que pensa que química é só... Química é uma ciência fronteiriça, né? Ela, além dela estar ligada à área de exatas, ela também, né, tem a bioquímica, né? Ela se comunica muito com a área biológica, com a área da medicina. Então, química é uma ciência fronteiriça, né? Há quem defenda que a química é a ciência central. E aí o pessoal, né, falando aí também, não só dos problemas, né, do meio ambientais acarretados, né? O pessoal fala, a química, né? A química pode ser um problema, mas ela pode ser uma solução, né? Então, purificação do ar, a solução é pela química, né? E aí também as pesquisas, né? Foi ela que possibilitou as investigações também no fundo do mar, né? Enfim, vamos para a parte que nos interessa aqui nesse capítulo, nesse tópico que a gente vai falar, que são as transformações gasosas. Gente, há 3 tipos de transformações gasosas, tá? As isotérmicas, isobáricas e isométricas. As transformações isotérmicas, iso quer dizer igual, vem do grego, igual. Termos também vem do grego, calor. Então, isotérmica quer dizer a temperatura constante. Iso igual baros, barômetro, né? Pressão constante. E isométrica também nos remete a isovolumétrica ou isocórica. Nosso livro, o texto, gosta muito de trazer esse termo isocórica, mas nada mais é que a volume constante. Então, alguns autores, o que eles fizeram? São 3 variáveis de estado. As substâncias gasosas possuem 3 variáveis de estado: temperatura, pressão e volume, né? Então, o que os pesquisadores fizeram? Para a gente estudar o comportamento dessas variáveis de estados, vamos manter uma constante e verificar como é que elas se comportam em detrimento das outras variáveis. E foi o que eles fizeram. Então, vamos ver cada uma dessas transformações aqui. Vamos pegar primeiro a isotérmica. Aí tem as transformações, né, isotérmicas, isobáricas, temperatura permanece constante, isobárica, pressão constante, isométrica, volume constante. Então, esses pesquisadores, né, isoladamente, cada um em seu laboratório, tá, chegaram às mesmas leis. Tá? Boyle em seu laboratório, Mariotti em seu laboratório, chegou à lei de Boyle-Mariotti, que é a lei da transformação isotérmica. Primeira lei de Charles e Gay-Lussac, que foi a lei da transformação isobárica, e a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, que é a lei da transformação isovolumétrica. E a gente ainda tem outras leis que se derivaram dessas todas aí, que é a lei de Gay-Lussac e Avogadro. Mas hoje nossa aula aqui vai consistir nas leis das transformações, das 3 transformações apenas. Então, a transformação isométrica. Isotérmica, que vai ser a lei da temperatura constante. Gente, esse experimento, ele foi um experimento feito empiricamente, tá? Manteve-se a temperatura constante e gerou-se essa lei aí de Boyle e Mariotti. O que eles pegaram? Eles pegaram um êmbolo, né? Colocaram substância dotada de um êmbolo, ligado a um manômetro, tá? Uma quantidade de gás, e pegaram esse êmbolo, essa substância aí esse recipiente tinha 2 litros, e reduziram esse volume para 1 litro, tá? Reduziram esse volume à metade.
E verificaram que o manômetro antes possuía 1 atm, ele registrou 2 atm. Então, eles verificaram que, ao reduzir o volume da metade, a pressão dobrou. Então, eles verificaram que o volume era inversamente proporcional à pressão. Então, a pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Pressão inversamente proporcional ao volume. Então, eles concluíram que P1V1 é igual a P2V2, né? Ou seja, a pressão versus o volume é igual a uma constante, tá certo? Se a pressão versus o volume é igual a uma constante, P1V1 igual a P2V2. Essa é a primeira lei de Boyle, é a única lei de Boyle-Mariotti, que é a transformação isotérmica. Em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Dado uma massa de gás, uma temperatura constante, o produto pressão pelo volume é constante. Então, P1V1 igual a P2V2. Essa é a lei de Boyle-Mariotti. Essa curva que é traçada, pressão versus volume, é chamada de isotérmica, tá? Então, nós temos aqui V1, V2, P1, P2. Essa é uma isoterma, beleza? Então, essa é a isoterma. Isotermas são sempre curvas assim. Vamos agora para a primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Como eu falei, Charles em seu laboratório lá na Inglaterra e Gay-Lussac em seu laboratório lá na França chegaram às mesmas conclusões e essa lei recebe o nome dos mesmos autores. O que eles fizeram? Eles pegaram dois recipientes, um contendo água gelada e outro água fervente. O seu êmbolo móvel foi uma bexiga, tá? Esse foi o seu êmbolo móvel que eles escolheram. Colocaram essa bexiga com uma quantidade de ar e colocaram essa bexiga na água gelada. Vou lá introduzir a bexiga na água gelada. Pegaram essa mesa e viram que ela estava o quê? Encolhidinha, né? Pequenininha. Tiraram essa bexiga da água gelada e colocaram numa água fervente. Olha o que aconteceu. Ela expandiu. A quantidade de moléculas aqui é a mesma. A quantidade de moléculas aqui, gente, se vocês observarem, é a mesma, ó. Tá? Não houve aumento das moléculas. Né? Não houve nem diminuição, nem aumento das moléculas. O que houve foi um aumento na temperatura. Aumentando a temperatura, o que aconteceu? A pressão interna ali, as moléculas ficaram mais agitadas, elas ganharam mais energia cinética. E com isso, né, promoveu um aumento, aumentaram as pressões nas paredes do recipiente aqui do êmbolo, né, do êmbolo móvel, que é a nossa bexiga, e elas aumentaram. Então, Charles e Gay-Lussac perceberam que, mantendo-se numa transformação isobárica a pressão constante, o aumento da temperatura leva um aumento do volume. Então, a temperatura é proporcional ao volume. Então, o efeito da temperatura sobre o volume do gás. O volume de uma massa definida de gás sob pressão constante aumenta com a elevação da temperatura. Se uma massa constante de gás for mantida a pressão constante, o seu volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Gente, ao estudar gases, vamos lembrar,
a gente só pode trabalhar com temperatura em Kelvin. Então, transformar a temperatura primeiro para Kelvin. Então, somar 273 Kelvin. Então, a lei de Charles e Gay-Lussac, a pressão constante, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ou seja, V1 ele é proporcional a T1, né? Diretamente proporcional a T1. Então, V1 é igual, V1 é igual a uma constante, né? Então, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Essa é a lei, a primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Em um sistema sob pressão constante, verifique-se que o volume ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Segundo a lei de Charles e Gay-Lussac, que é a transformação isocórica. Nesse recipiente aqui, gente, nós temos uma massa de gás, uma certa quantidade de moléculas, inicialmente uma pressão 1, volume 1 e uma temperatura 1. Esse volume, ele é fixo, tá? Ele é constante, é fixo. E a gente vai aumentar a temperatura aqui. Ao aumentar a temperatura, o que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão aumentar a sua energia cinética e vão produzir maior pressão. Mas o volume é constante, né? Então, o que vai acontecer? Aumentando a temperatura, aumenta a pressão, tá? E a massa permanece a mesma. Então, o aumento da temperatura é diretamente proporcional ao aumento de pressão. É essa, segundo a lei de Charles e Gay-Lussac, mantendo-se o volume constante. Um volume constante, né? Em um sistema fechado em que o volume é mantido constante, verifica-se que a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ok?